Gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Rô. E pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo que eu já estava pretendendo gravar, porém, semana passada eu recebi uma mensagem muito bonitinha, por sinal, de uma inscrita aqui do meu canal, me perguntando se eu tinha alguma dica para dar para ela. E aí eu fiquei, sabe quando você fica assim, pá? Ela tá me pedindo dicas porque ela tá iniciando no crochê, ela quer sair de CLT para viver do crochê. E aí eu pensei comigo assim: eu não posso dar dicas para ela por um motivo. Eu não vivo do crochê. Eu não vivo do crochê, né? Vocês que estão aqui, que me acompanham, sabem que eu vivo do valor que meu marido recebe do trabalho dele, é ele quem mantém a casa. E o meu crochê, gente, é mais para um luxo. Às vezes, quando a gente sai, eu pago uma coisinha ou outra, mas o valor que eu ganho vendendo as minhas peças hoje, que eu estou gravando esse vídeo, não seria um valor que eu poderia bancar uma casa, tá? Mas eu fiquei pensando assim: se fosse eu começando hoje no crochê, o que eu faria de diferente que eu fiz e para mim deu errado, sabe? Que agora eu estou mudando. Então, pensando nisso, eu dei algumas dicas para ela, mas assim, da minha visão de como que acontecem as coisas por aqui, né? E aí eu pensei, falei para ela, né? Eu perguntei para ela se ela se incomodava de eu gravar esse vídeo e até citar ela aqui. Ela falou que não. Então, Sabrine, muito obrigada pelo contato, muito obrigada pelas palavras. Gente, ela é muito fofa. E bora lá, né? Vou fazer esse vídeo aqui falando algumas coisas que eu faria diferente se eu estivesse iniciando no crochê hoje, tá? Coisas que eu acho que eu não diria que me atrapalharam no meu desenvolvimento, sabe? Mas se eu já tivesse entrado com a cabeça que eu tenho hoje, provavelmente minha trajetória seria mais fácil, digamos assim, se é que existe essa expressão no crochê, né? Uma trajetória mais fácil. Tá? Então, bora lá. Gente, não vou falar por ordem de importância, porque tudo que eu tô pensando em falar, que é lógico que minha colinha tá ali, ó, que eu não sou besta. Gente, se eu vier assim avulsa no mundão, eu vou falar de tudo menos das dicas que eu quero dar. Então, eu tenho que anotar, porque é memória, né, gente? Nós não tem. Então, bora lá. Gente, eu tô me acostumando ainda com essa cadeira, então calma, calma que eu vou me acostumar. Porque agora eu sou rica, tenho uma cadeira pra sentar, né? Bora lá. Eu já tinha uma cadeira, né? Gente, eu acho que. Eu vou falar assim, a primeira, a segunda coisa, só pra eu me achar. Mas, gente, são todas importantes, tá? Só que assim, uma coisa liga a outra. Acho que é por isso que eu coloquei na ordem que eu vou falar, tá? Primeira coisa que eu faria, eu, Rosângela, faria, era arrancar de mim toda essa vergonha que eu tenho de aparecer nas redes sociais. Sim, porque você pode estar chegando no meu canal hoje e pensando assim, nossa, mas ela não tem vergonha, ela tá lá, tá falando, sabe? Gente, eu tenho vergonha. Eu tenho muita vergonha, sim, ainda de aparecer nas redes sociais. Aqui no YouTube, eu consegui destravar de uma forma que eu achei que eu nunca destravaria. Então, aqui eu venho, eu falo, eu me exponho, eu boto a cara na tela mesmo, não tô nem aí, sabe? Falo o que eu acho, o que eu não acho, falo até demais, né? Mas aonde que eu vejo, pelo menos, né, que é o maior foco de vendas, eu ainda sou travada, que é o Instagram. Eu acho que porque eu até já falei também, né? Porque tem gente conhecida lá e eu fico com vergonha. Aí a gente fala assim, ué, bloqueia, exclui os conhecidos. Mas não, gente. Eles têm que ficar lá, deixem eles lá. Só que eu tenho que me destravar. Por quê? Esses conhecidos, no futuro, podem vir a ser meus clientes, sabe? Tem gente que, onde eu morava antes, lá na Zona Sul, comprou comigo morando aqui em Santo André e falou: Nossa, eu não sabia que você fazia crochê quando você morava aqui, senão eu ia comprar horrores de você. Tá, naquela época eu também não fazia crochê, né? Então fica elas por elas. Mas eu fico pensando assim: olha lá, ela tá no meu Instagram, ela tinha uma convivência comigo. E se eu bloqueasse ela por ser conhecida, ela não seria minha cliente nos dias de hoje, né? Então, gente, eu acho que bloquear os conhecidos não é a saída. A saída é a gente colocar dentro da nossa cabeça que a gente não tá aqui brincando de youtuber, a gente não tá aqui brincando de blogueirinha, a gente não tá brincando na internet. A gente tá aqui para trabalhar e expor o nosso trabalho. Gente, isso que eu tô falando para vocês fica muito naquela vibe do faço o que eu falo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Não fica? Fica. Mas essa semana que passou, pelo menos, eu já tô tentando ser mais ativa no Instagram. O primeiro dia que eu coloquei o vídeo no Instagram lá, que a guria comentou, né? Nossa, você é muito diferente aqui. Eu pensei, realmente, por quê? Aquela vergonha toda. E aí agora, gente, a minha luta para tirar a vergonha é gravar com meu marido em casa.
Às vezes eu tô falando aqui com vocês alguma coisa, ele grita de lá, é o quê? Quer o quê? Aí você perde total linha de raciocínio. Ou, às vezes você tá aqui, eu tô aqui gravando e tal, tô animada, empolgada, contando alguma coisa pra vocês, aí ele fica, vou matar, vou morrer, vou cair, me salva aqui. Gente, é jogo. Mas, gente, a gente perde o foco. Então, é isso que eu tenho que trabalhar. E isso é a primeira coisa que eu mudaria em mim se eu estivesse começando hoje no crochê. É colocar na cabeça que as redes sociais agora não é mais um brinquedo, não é um lugar que você descansa. É também uma ferramenta de trabalho sua e para vender a gente tem sim que aparecer. Isso eu já provei para mim mesmo, porque seja em vídeo que eu apareço, a performance é melhor. Seja em postagens que eu vou lá, eu, Rosângela, segurando, mostrando a peça, a visualização e o engajamento dos vídeos são melhores, seja aqui ou nas outras redes vizinhas, né? Eu reparei que as vendas que eu tive nas redes vizinhas, porque sim, gente, eu tive vendas tanto no Instagram quanto no TikTok, foram de peças em que, se eu não apareci, eu falei. Não aquelas de musiquinha, bonitinha, musiquinha em alta, não. Eu acho que eu nunca vendi por musiquinha em alta. Foram todas as vezes que eu vendi, que eu recebi encomenda, foi peças que eu apareci e falei. Então, tá na hora da gente perder a vergonha e vou partir para a segunda coisa da minha lista. Divulgar as nossas peças. Sim, porque essa tá ligada na primeira. A partir do momento que você não tem vergonha de aparecer na internet, você automaticamente não tem vergonha de divulgar suas peças, certo? Errado. Sabe por quê? Por um longo período eu tinha um pensamento assim: tá, hoje eu tô com esse tapetinho aqui, eu vou divulgar esse tapete aqui. Amanhã, se eu não vender ele hoje, amanhã eu não posso divulgar. Porque quem viu ele ontem vai falar que tá encalhado. Vai falar que eu não vendo. Vai falar, vai falar, vai falar. E aí, gente, deixa falar. Deixa falar. Quantas vezes comigo mesmo aconteceu de eu ter aqui uma peça bonita, eu ter uma peça em conta, eu ter uma peça bacana, publicar hoje nada, publicar amanhã e nada, publicar semana que vem e nada, publicar na outra e nada. Até que em uma semana eu publique e a pessoa que viu a primeira vez me chama e fala, eu quero. Pode ser que ela nem prestou atenção na primeira vez. Ou pode ser que ela gostou tanto da primeira vez, mas não tinha. E aí não me chamou. Como que a gente vai saber disso? Não tem como a gente saber. Então a gente tem sim que publicar os nossos trabalhos. Publica. Anuncia. E é isso, gente. Tem que divulgar. E aí entra aquela questão da vergonha. Você tem que divulgar você segurando a peça, você tem que divulgar você falando da peça. Porque eu achava, quando eu comecei a vender crochê, eu achava que uma foto bonita vendia o trabalho para mim. Tanto que, se vocês procurarem vídeos meus antigos, eu até falo em vídeos meus antigos, os meus trabalhos se vendem por foto. Porque era assim que eu vendia antes, porque eu não botava cara, eu não falava. Agora pergunto quanto que eu vendia antes. Comparado com hoje, nada. Bem dizer nada, tá? Então, assim, gente, são pequenas mudanças. É lógico que eu não tô rica. Calma lá, calma lá, calma lá. Não tô rica, não, tá? Antes que alguém fale assim, ah, então ela enriqueceu, ela tá vendendo horrores. Não, gente, tô vendendo ali, ainda, tipo assim, perto de algumas nada, mas perto de outras muito. Enfim, tô ali. Tô vendendo o satisfatório pra mim, sabe? O que me deixa com orgulho de mim, tá bom? Então, assim, lembrando que isso que eu estou falando é pensando em mim. O que eu gostaria de fazer se eu estivesse começando hoje, tá? Então, bora lá. Gente, uma coisa que eu também teria feito hoje é testar o fio com o qual eu vou trabalhar. Por que que eu tô falando isso? Quando eu comecei a fazer crochê, eu aprendi aqui na plataforma e o que que eu via muito? Muito vídeo de professoras que trabalhavam com fio 8. E aí eu pensava assim, cara, eu vou comprar então fio 8 para trabalhar, né? Para eu aprender, para eu tentar aprender. Vou comprar o fio 8. Eu fui lá, comprei um fio 8 e uma agulha 4. E aprendi a fazer crochê com fio 8 e agulha 4. Tudo bem. Só que, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tinha tanta dor, tanta dor. Eu tinha dor aqui, eu tinha dor aqui, eu tinha dor aqui, eu tinha dor aqui no dedo. Era muita dor, muita dor. E eu pensava assim, ah não, isso aqui não é pra mim. Aí eu comecei a pesquisar vídeos sobre o que poderia ser. E nesses vídeos veio postura, veio, tem que fazer alongamento, aí veio, não tem que ficar muitas horas fazendo crochê. Mas em contrapartida, eu vi muitos vídeos falando, ter dor no crochê não é normal. E aí eu pensei, então eu tô errando em algo muito grande pra estar sentindo tanta dor. E aí eu fui ver que eram dois motivos a minha dor. Primeiro, eu tensionava muito a mão pra fazer um pontinho bem apertadinho, bem pequenininho. E o segundo, gente, era o fio 8. Eu tinha dor com o fio 8. Por quê? Os vídeos que eu vi anteriormente,
eles falavam muito que o fio 8 era para tapete, e o fio 6 era para coisas leves, né? E aí depois, mais para frente, eu comecei a ver crocheteiras fazendo tapetes com fio 6 e eu pensei, vou testar. E, gente, eu me achei no fio 6. Parou as dor? Não. Por quê? Eu ainda não tinha descoberto que eu tensionava muito para fazer um pontinho apertado. Depois de um tempo trabalhando com fio 6, que eu vi que eu apertava muito, né? Eu ainda tinha um pouquinho de dor, mas nada comparado do meu início. E aí eu fui lá e comecei a soltar um pouquinho mais a mão e resolveu, tá? Então, se eu fosse começar hoje no crochê, eu ia escolher primeiro qual barbante eu ia trabalhar. E o porquê que eu tô falando isso? Não é porque eu tenho estoque, é porque já vem a outra coisa, né? Seria no caso, a quarta coisa que eu queria falar sobre isso, né? O que eu gostaria de ter feito diferente. Por eu ter começado com fio 8, eu não sabia bem precificar as minhas peças. Então, gente, eu já contei aqui pra vocês, né? Que agora eu não tô lembrada se era 80 ou 85 reais. Que eu fiz um jogo de 3 peças de banheiro no fio 8 com aplicação e vendi pra cliente por 8, acho que era 85. Ai, gente, eu tô confusa agora, 85, 75, alguma coisa assim. Vendi isso, eu dei aquele jogo, essa é a verdade, eu dei, porque eu levei quase 2 semanas pra fazer o jogo, porque doía tudo, né? Então eu fazia crochê, vai, hoje eu sento ali 2 horas da tarde e eu vou facilmente até meia-noite crochetando. Lógico, com pausas, né? Vou no banheiro, faço um lanche, espero o Dudu, fico com ele, subo, tomo um banho, volto, mas eu não sinto dor nenhuma. E aí eu vendi muito rapidamente as peças que eu comecei fazendo, né, no fio 8. E essas pessoas voltaram, né? Por quê? Ah, um tapete grosso, tava bem feito, né? Um pontinho apertadinho e barato, né? Super em conta, com flores aplicadas, né? Vou voltar. Só que aí, quando essas clientes retornaram, eu já tinha migrado para o fio 6 e já estava entendendo um pouquinho mais de precificação. Então, o que que aconteceu? Quem sabia realmente o valor de um trabalho de crochê permaneceu minha cliente, compra comigo até hoje. Agora, quem comprou pela oportunidade, sabe? Tipo assim, sabe aquelas pessoas que, ai, tá lá o preço errado no mercado? Eu ia comprar um só, mas eu comprar 20? Foi bem isso, sabe? As pessoas que compraram na intenção de vou aproveitar que ela errou o preço, vou comprar mais, não compraram mais. Então eu acho que se eu tivesse, né, escolhido direito primeiro o barbante com o qual eu ia trabalhar, e estudado um pouco mais a precificação, talvez teria dado melhor para mim no meu início, tá? Gente, eu acho que eu acredito que seja a última coisa que eu penso muito hoje em dia. Eu sei que não é todo mundo que tem, né? Como é que eu chamo mesmo, gente? Não é oportunidade, possibilidade. Não é todo mundo que tem a possibilidade de, hoje eu vou começar no crochê, vou lá na loja pegar 10 cones, vou colocar aqui uma opção variada de barbantes no qual eu possa trabalhar. Não. Eu sei que tem gente que vai lá começar no crochê, compra 2 cones, faz um jogo, compra 3, faz outro jogo, compra 4 e assim sucessivamente. Mas se eu estivesse começando hoje, vamos supor que eu começasse hoje com não a quantidade de barbante que eu tenho, também é exagero, né, gente? Que eu não comprei isso aqui do dia pra noite. Mas se eu tivesse a possibilidade de comprar barbantes, eu começaria trabalhando na pronta entrega, tá? Porque por anos eu tive medo da pronta entrega. Eu fugia da pronta entrega igual o diabo da cruz. Falo isso com vergonha. Porque eu me julgava uma pessoa incapaz, sabe? Eu fugia, não quero fazer pronta entrega, deixa meus barbantes aqui, sabe? Ficava como um enfeite. Só que assim, gente, hoje eu coloquei na minha cabeça o seguinte: o que é mais fácil eu vender? Esse cone de barbante ou um tapete feito com ele? É o tapete, gente. E os dois não vão estar guardados aqui em casa do mesmo jeito? Então, bora, gente. É botar Deus na frente, ir lá e fazer, pronto, e acabou. 1 hora, a dona daquele tapete chega, tá? Então, não tenha medo da pronta entrega. É lógico, se você está começando ainda e não tem a possibilidade de comprar barbantes, faz um trabalho, anuncia aí a pronta entrega, anuncia que você tá começando a trabalhar com crochê ou tá retornando a trabalhar com crochê. Gente, uma coisa que eu falo aqui, eu não faço, eu nunca fiz. Até mesmo porque, eu não sei, gente, é cisma minha, tem meninas que fazem, tem meninas que fizeram. Eu, particularmente, eu não gosto, mas se eu me colocasse naquele lugar eu não posso, não tenho como comprar barbante agora para investir, porque eu parei de trabalhar e realmente não tem como eu comprar barbante. E eu
faria algo que eu, Rosângela, falo que eu não gosto, né? Eu talvez printaria, sim, alguns trabalhos da internet, colocaria nos meus status explicando que eu estava voltando ou começando a trabalhar com crochê e que eu conseguiria fazer por encomenda aquelas peças, né? Levando em conta aquelas coisas que a gente sempre diz para as meninas colocarem, né? Printa a tela, mas avisa que vai ficar diferente porque é de outro artesão, avisa que as cores podem não ficar parecidas porque dependendo da marca e lote, muda totalmente a tonalidade, avisa que aquilo ali é uma foto de inspiração. Eu não faria, né? Mas se eu não tivesse barbante, reitero aqui que eu talvez faria assim, né? Para começar aí a ter um giro, né? No meu ateliê. E eu deixaria claro isso, não vai ficar igual porque cada artesã tem um determinado ponto. O que eu quero passar aqui para vocês é que essas peças eu consigo fazer por encomenda, né? Para ver se eu conseguiria algumas clientes interessadas nos meus trabalhos. É claro que, gente, uma peça feita por você, exposta na internet, é melhor do que uma peça de outra pessoa. Mas se não tem essa possibilidade, bora tentar, né? É o que eu faria hoje. E, gente, essa é a última mesmo. Agora eu lembrei uma aqui, ó, que tava na ponta da minha língua quando eu fiz a lista e não lembrava. Isso eu falei até para Sabrine no áudio que eu mandei para ela. Eu acho que se eu estivesse começando hoje, eu iria com o pé um pouquinho mais fincado no chão. Por quê? Quando a gente começa, a gente sempre se inspira em alguém. E eu não canso de falar aqui que a minha inspiração no início era a Érica Fernanda. Então eu vi a Érica ali naquela correria de encomenda, eu vi a Érica na correria de trabalho, eu vi a Érica ali atolada, sabe? Eu só não falo que eu vi ela descabelada porque a Érica também pouco aparece, viu? Ela tinha que aparecer mais. Mas senão a gente até poderia sentir a Érica descabelada ali de tanto trabalho, graças a Deus que ela tinha. E tem até hoje, né? Diga-se de passagem. Mas eu falava assim, nossa, quando eu crescer, sabe aquela frase que a gente fala, quando eu crescer, né? Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela, sabe? Eu queria agenda lotada, eu queria correria. Eu ia aguentar? Não, é claro que não. Eu ia cair na primeiro desespero, já ia cair morta em posição fetal com o dedo na boca, né? Então, não, lógico que não. O que é pra ela não é pra mim. Mas era isso que eu almejava. Porque na minha cabeça, gente, eu não vou ser hipócrita. Na minha cabeça, e acredito que na de muito de vocês que tá começando agora, acha que é fácil, olha lá, só pegou a câmera e foi falar. Não, gente, olha, eu penei para conseguir, sabe, vir aqui falar da forma que eu falo com vocês, porque essa é a forma que eu falo na rua com as pessoas que me conhecem, mas aqui é diferente. Da mesma forma, não foi só postar e eu consegui os clientes, não, gente, demorou, sabe? Foi um boca a boca. Minha vizinha comprou primeiro, falou pros parentes, que falou para um, que falou para outro. A rua ficou sabendo. Gente, até hoje, isso eu tô almejando fazer. Eu ainda não achei um lugar para fazer. Até hoje, minha vizinha aqui não sabe que eu faço crochê, porque não tem nada mostrando a minha casa. E eu não sou aquela pessoa de rodinha de vizinho, né? Então, muita gente aqui não deve saber que eu faço crochê. E eu vou colocar um banner aqui na minha parede e na outra ali, porque a minha casa tem entrada para 2 ruas. Então eu vou fazer 2 banners, uma eu vou botar aqui, outra ali, pronta entrega e encomenda. E vai dar certo, vai dar muito bom. Porque quem passa aqui e pensa assim, ah lá, só mais uma desocupada, sustentada pelo marido. Não, eu tenho meu trabalho, barra hobby, mas eu tenho meu trabalho também, eu tenho meu valor, né? Mas assim, voltando ao que eu estava falando. Às vezes a gente vê o resultado do outro e acha muito fácil. Ah, foi fácil chegar aí. Não, não foi. Então eu imaginava o quê? Vou começar a vender crochê, daqui a 2 mesinhos aí eu tô aí com a minha agenda lotada falando pro povo, pode parar que eu não atendo mais ninguém em 2026, sabe? Mas não é assim, tá? Então assim, eu iria com o pé um pouquinho mais fincado pro chão e sempre com aquele foco. Gente, é o que eu falei pra Sabrina ontem. Eu tinha visto esse vídeo, eu vejo esse vídeo em todos os locais, com pessoas diferentes, mas é aquele motivacional que entrou tão firme na minha cabeça, porque por anos eu pensava assim, eu vou comprar barbante, mas é dinheiro jogado fora, será? E quando eu comprava barbante com dinheiro do Gabriel, era pior ainda na minha cabeça, porque eu ficava, nossa, ele se mata lá trabalhando, andando pra um lado pro outro, o bichinho trabalha à noite, pra eu estar aqui gastando dinheiro comprando esses barbantes que não vai levar a nada. E, gente, levou. Porque hoje, por mais que eu brinque, ele é meu patrocinador. Sim, gente, ele é meu patrocinador. Mas eu falo assim, brincando que ele é meu patrocinador, porque quando a gente vai no armarinho, ele não me deixa pagar. Mas os barbantes que eu compro na internet, na Shopee, no TikTok, gente, é da minha conta. Nem conta eu tinha. Começa por aí. Nem conta eu tinha quando eu comecei a fazer crochê. Não trabalho, pra que eu quero conta?
né? Então, assim, o dinheiro que hoje eu compro meu material, compro meus luxos, vem daqui, do meu crochê, vem daqui de vocês, que eu sou muito grata, de verdade, e não vou ser humilde, vem de mim, porque se eu não tivesse dado o primeiro passo para as minhas mudanças, eu não estava colhendo os resultados que eu estou colhendo hoje. Então, sim, gente, a gente tem que fincar o pé no chão, vai dar certo, mas a gente tem que ir pensando que o caminho não é curto, mas a gente vai sim chegar lá, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês nos dias de hoje. No dia de hoje, que nos dias de hoje, né? No dia de hoje, era isso que eu queria vir aqui passar para vocês. Um pouquinho do o que eu faria diferente se eu estivesse começando hoje. É claro que assim que eu desligar essa câmera, eu vou lembrar de 500 outras coisas que eu faria diferente, mas eu acho que essas, para mim, Rosângela, são as principais, tá? E você, que tá aí no crochê há bastante tempo, e pensa assim hoje, refletindo com o meu vídeo, o que você faria diferente? Deixa aí nos comentários que eu, a Sabrine e todas as outras meninas que estão em dúvida vão adorar saber, tá bom? Chegou até aqui, ainda não é inscrito? Se inscreve, gente, curte, comenta alguma coisa aí para ajudar a criadora que vos fala e você podia soltar um cascaio aí, ser membro do meu canal, né, gente? É só R$3,99, fica um mês de vaza, que eu nem vou ver você indo embora, gente, só para me ajudar aí a receber o pagamento do YouTube. Beijos! Fiquem todos com Deus até o próximo. Tchau, tchau!